Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje o nosso conteúdo é interdisciplinar, ciências, história e geografia. A data de hoje é 15 de 9 de 2021, 15 de setembro. Hoje é quarta-feira. Nós estamos na semana 3, aula 1 de interdisciplinar, certo? Peguem a apostila de vocês e também iremos utilizar o livro, certo? O livro Buriti Mais Interdisciplinar, certo? Boa aula, alunos! Primeira coisa, iremos completar o cabeçalho, né? Aqui em cima, Andradas, né? Qual que é a data de hoje? 15, né? Então, vocês vão completar aqui. De qual é o mês? Setembro, certo? De 2021. Conteúdo interdisciplinar, ciência, história e geografia, semana 3, aula 1. As atividades de hoje, né, são do livro, certo? Buriti Mais Interdisciplinar. Na página 50, faça a leitura do texto. O que há no ambiente? Realize a atividade 1. O aluno deverá pintar os quadradinhos, né? De acordo com a legenda. Amarelo para seres vivos, verde para componentes naturais, vermelho para os componentes construídos. Na página 51, observe a imagem do ambiente. Escreva no quadro os seres vivos, os componentes naturais e os componentes construídos que aparecem nesse ambiente. Vamos lá? Então, abram na página 50 do livro Buriti Mais Interdisciplinar. Página 50, iremos fazer a leitura, certo? O que há no ambiente? No ambiente, podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos podem ser classificados em naturais e construídos. Todos eles se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes e as árvores são exemplos de seres vivos. A água, o solo e o ar são exemplos de componentes naturais. Os ninhos das aves e as moradias dos seres humanos são exemplos de componentes construídos, certo? Então, o que são seres vivos? Nós, né? Os seres humanos, os peixes, todos os animais, né? As árvores são seres vivos, certo? Agora, a água, o solo, o ar são exemplos de componentes naturais, certo? Natural do ambiente, tá? Os ninhos das aves, não foi as aves que construiu, não é? Então, é componente construído. As moradias, as nossas casas, não foi construídas, né? Pelos homens, né? Então, é componente construído, certo? Página 50. Número 1. Pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Então, vamos ver. De amarelo, todos os seres vivos, certo? De verde, os componentes naturais, certo? Que é o ar, a água, certo? Componentes construídos, certo? Lembra lá que deu o exemplo do ninho, das moradias, certo? Pode ser ponte, prédio, tudo que foi construído pelo homem, né? Ou até pelos animais, que no caso o ninho do passarinho, certo? Vamos lá então? Vou fazer alguns exemplos aqui. Vamos fazer a leitura e depois eu faço dois exemplos, certo? Ninho de ave. Água. Será que a água é componente natural ou construído? Ou seres vivos? É um componente natural, né? Da natureza, né? O ar. O que será que ele é? Ele é um ser vivo? Não, né? É um componente natural. O macaco é um animal, né? Então, ele é um ser vivo, certo? A teia de aranha foi construído, né? Pela aranha. O lagarto, ele é um animal, né? O que ele é? Um ser vivo, um componente natural ou um componente construído? A luz. O que a luz é? Um componente natural, um ser vivo ou um componente construído? A luz, certo? É um componente natural, né? E o solo? O que vocês acham que é?
né? Da terra, componente natural também, certo? Os seres humanos, que somos nós, né? Nós somos seres vivos, então aqui vai pintar de amarelo, certo? O prédio foi construído, ó. Então, é o componente construído. A borboleta também é um ser vivo, não é? Então, de amarelo. E a árvore? A árvore também é um ser vivo, certo? E a ponte? A ponte foi construída pelo homem, pelo ser humano. Então, é um componente construído, vai pintar de vermelho, certo? Vamos lá fazer alguns exemplos? O ninho de ave, ó, certo? Componente construído, então vai pintar de vermelho. A tia só circulou aqui, certo? Mas vocês vão pintar, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo? A água. A água é um componente natural, né? Ela é natural, da natureza, certo? E o próximo, né, que é o ser vivo, que vai pintar de amarelo, é o macaco, certo? Ele é um ser vivo. Então, vocês vão pintar, certo? Agora, façam isso com as outras palavras aqui, certo? Página 51, atividade número 3. Observe a imagem de um ambiente. Crianças, o que podemos ver aqui, ó? Tem um menino, ele está segurando um caderno, né? Tá com um lápis aqui na mão. Então, ele é um ser vivo, né? Aqui tem um passarinho, aqui tem um ninho, que é um componente construído, né? Foi construído pelo passarinho, né? Pela mamãezinha deles. Aqui tem a teia de aranha, que foi construída pela aranha, né? Aqui tem cavalo, certo? Tem uma vaca, que são seres vivos, né? Tem uma casa que foi construída pelo homem, né? Então, é um componente construído. Tem pedras, né? Rochas, certo? Coqueiro, árvores. Tem um rio passando aqui, certo? Tem uma tartaruga, certo? Tem os cogumelos, né? Peixe também, com certeza tem peixe aqui, né? Aqui um peixinho pulando, ó. Então, ele é um ser vivo, certo? Crianças, então, nós podemos observar que temos seres vivos, né? Temos componentes construídos, né? Que são o ninho, a teia de aranha, a casa, o caderno também é um componente construído, foi lá para a fábrica, né? Para ser feito. A caneta, né? O lápis que ele está escrevendo aqui também, as roupas também, né? Foram feitas na fábrica. Então, foi construído por alguém, né? Pelo ser humano, pelas costureiras, tá bom? Vamos para a atividade? Escreva no quadro os seres vivos, os componentes naturais e os componentes construídos que aparecem nesse ambiente. Seres vivos. Vou colocar no cantinho para a gente lembrar, ó. O menino, né? Ser vivo. As árvores, né? São seres vivos também. O cogumelo também, né? Uma planta. O jabuti, né? Aqui. O peixe também é um ser vivo. A vaca, o cavalo e os passarinhos, certo? São todos seres vivos. Componentes naturais, certo? Natural do meio ambiente. As rochas, né? Que essas pedras. O solo, né? Que aqui é a terra. A água. A luz do sol, né? A luz que tá chegando aqui, ó. Está de dia essa imagem, né? E o ar, né? A gente não consegue ver ele, mas tem ar aqui, né? Os animais estão respirando, o menino está respirando, certo? E os componentes construídos, que é o ninho de passarinho. Vocês vão escrever tudo isso aqui, tá? Na frente. Ninho de passarinho, teia de aranha, a casa, né? Que é a moradia, né? As roupas do menino, né? O caderno e o lápis, certo? Até a próxima aula, crianças. Qualquer dúvida, podem me chamar.